Muito bem. Uma vez que você instalou o processador, o sistema de refrigeração dele e os módulos de memória RAM, está chegando a hora de você posicionar a placa-mãe dentro do gabinete. Não esqueça, na parte de trás do gabinete existe uma chapinha metálica. Muito técnico bom, bom mesmo. Monta a máquina todinha e aí na hora de fechar a tampa percebe que esqueceu de colocar essa chapinha. Tá? Pessoal, essa chapinha não faz só acabamento. Tá? Essa chapinha também faz a identificação dos conectores e bloqueia a entrada de objetos estranhos por essa parte traseira da máquina. Lembra sempre que por estes orifícios vão passar os conectores que saem da placa-mãe, que estão na parte traseira da placa-mãe. Então, isso aqui é necessário que esteja no lugar. Um detalhe importante, cada placa-mãe tem a chapa traseira adequada para ela. Não é possível usar chapinhas metálicas traseiras de forma genérica. Cada placa-mãe tem a sua chapinha. Quando você compra uma placa-mãe e ela vem na caixa, dentro da caixa vem a chapinha metálica dela. Se você for comprar uma placa-mãe de segunda mão, certifique-se de que você está recebendo a chapinha metálica junto, tá? Senão fica muito feio e essa parte traseira fica aberta, ok? Como é que a gente coloca a placa-mãe aqui, né? Na caixa do gabinete, você tem vários espaçadores e vários pinos que são rosqueados aqui na parte traseira. Tá? Então, você rosqueia os pinos e coloca a placa-mãe sobre esses pinos, parafusando na sequência. Cada placa-mãe tem um número mínimo de parafusos para ser colocado, mas geralmente a gente está falando aí de, no mínimo, 6 parafusos de fixação. Tá? Lembre-se também que nesse momento, né, na parte de cima, você já deve ter a fonte de alimentação encaixada. Então, o encaixe da placa-mãe, ele se torna muito delicado. Você já vai ter encaixado os módulos de memória RAM e o processador. Então, esta ação deve ser feita com o máximo de cuidado possível. Ok? Encaixou a placa-mãe e parafusou, chegou a hora de você instalar o disco rígido ou os discos rígidos. Ok? Aqui nessa ilustração, a gente tem um HD eletromecânico. Eu estou falando isso com certeza por conta desta altura aqui, né? Se a gente estivesse falando de um SSD, a gente estaria falando de uma altura bem menor. Tá? O HD ele entra por dentro da máquina, ele entra por dentro, e aí você faz, você parafusa, né, com uma chave Phillips e trava esse HD. Pessoal, HD precisa ser fixado na parte dianteira e na parte traseira. Tem muito técnico que, para não ter trabalho, parafusa apenas na frente. Tá? O ideal é que você tenha uma fixação frente e trás. E aí você vai precisar fazer esse processo tantas vezes quanto os HDs você tiver. Se você comprou 2 HDs, você vai ter que fazer esse processo 2 vezes. Se você comprou um SSD, que é aquele HD mais fininho, você vai precisar estudar a melhor maneira de encaixá-lo aqui. Gabinetes novos já vêm com a baia, né? Já vem com o berço, com o suporte adequado para a fixação do SSD também. Tá legal? Então fique atento em relação a isso. Às vezes a gente compra um gabinete com preço bom, mas ele é antigo, e aí ele não vem com esse suporte. Aí fica difícil. Tem que ficar improvisando aqui para fixar o SSD. Tá legal? Pessoal, esses parafusos adicionais, eles vêm em número suficiente dentro da caixa do próprio gabinete. Tá legal?
Fixamos aí os discos rígidos, agora chegou a hora de fixar a unidade ótica. Diferente do HD, a unidade ótica ela é encaixada de fora para dentro. Tá? Aqui na ilustração mostra isso bem claro. Você tira a chapinha plástica que tem na frente e encaixa o leitor. Se a sua máquina tiver isso, ok? A grande maioria das máquinas modernas já não tem mais. Tá? E aí você também, de novo, né, vai encaixar tantos quantos você tiver comprado. Pessoal, até o momento a gente não fez conexões elétricas, a gente está fazendo conexões mecânicas. Ok? Então a gente está encaixando essas peças para posteriormente fazer as conexões elétricas. Ok. Encaixamos o disco óptico. Agora a gente vai trabalhar dentro da máquina para fazer o encaixe das placas de expansão. Lembra lá no capítulo 1, quando eu falei para vocês desses encaixes, né? Que esses encaixes eles são específicos, né? E cada placa encaixa aqui dentro sempre certinho, dentro do seu padrão, né? Esse tipo de barramento aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Esse cara aqui, ele é um barramento do tipo PCI, ok? Esse barramento ele é do tipo PCI, que é o padrão, né, das placas gerais que a gente tem no mercado, tá? Placa de rede, rede wireless, extensões USB, todo mundo costuma ir nessa linha do PCI. Mas o PCI está sendo lentamente substituído por padrões mais novos. No caso, o PCI Express, que aqui a gente chama de X1, que é esse pequenininho, lembra dele? Um conector pequenininho. E a gente tem o PCI 16X, que é Expresso também, Express, e que é esse mais largão aqui. Pessoal, o PCIe 16X ele é muito usado para placas de vídeo, tá? Placas de vídeo adicionais que a gente coloca. Lembra lá daquele conceito de on-board, off-board, né? Então, beleza. Tá? E aí a gente encaixa aqui. Qual é o procedimento para fazer isso? Né? Primeiro, você vai olhar o encaixe que a sua placa adicional tem. Tá? Aqui a gente tem uma placa de rede wireless com duas antenas. E aqui a gente tem uma placa de vídeo. Observa que aqui a gente também tem o encaixe dela, o conector dela. Tá? Você vai olhar isso atentamente, vai lá no seu gabinete, vai localizar o conector adequado, certinho, e vai remover essa tampinha metálica que fica na frente dele. O gabinete vem com tudo isso aqui fechadinho, tá? Com todas essas tampinhas. Observa que todas elas têm um parafusinho, ó, tá bom? Tem um parafusinho. Então, para encaixar uma placa neste conector aqui que eu estou apontando com o mouse, a gente tem que tirar a chapinha metálica que fica na frente dele. Ok? Então, primeiro, você olhou na peça que você comprou, qual é o encaixe? Localizou na placa-mãe o conector que vai receber essa placa. Olhou na frente dele e soltou a chapinha metálica. Soltou a chapinha metálica, você vai encaixar a placa. Tá? Pessoal, esse encaixe aqui ele deve ser perfeito. Se você tentar fazer o encaixe e não encaixar, pode ser que você esteja fazendo o encaixe no local errado. Tá bom? Então preste muita atenção aqui também. Olha aqui, ó, um detalhe, né? Você encaixou a plaquinha e agora você vai parafusar. Essa chapinha metálica, ela entra exatamente no lugar dessa que estava no gabinete. Então você solta esse parafuso, remove a chapinha metálica do gabinete, encaixa a placa e ao encaixar a placa você parafusa. Tá bom? Esse aqui é o procedimento para encaixarmos uma placa de rede. A gente tem também um exemplo para encaixe de adaptador de vídeo.
que é esse maior aqui, né? Essa placa da GeForce, ela é maior. Pessoal, observa que antes da gente encaixar, o procedimento é o mesmo. Vê o conector direitinho, encaixa, remove a tampinha, depois encaixa. No caso dessa placa de vídeo, inclusive, a gente tem que tirar duas chapinhas, ó, porque ela é larga, né? Então a gente precisa ter espaço suficiente para duas chapinhas, tá bom?